Não é? Conseguimos estar aqui nessa casa de amor, de luz, uma casa que me acolheu há alguns anos atrás. Júlio, querido, ainda não conhecia Eurípides, né? Mas conheci Júlio há algum tempo, íamos um tempo atrás mais frequentemente. Depois a gente deu uma sumidinha, né, Júlio? Mas estamos de volta e a gente assim, agradece a todos pela presença e assim, né, dizer da beleza, essa sala branca com essa luz dentro, eu sou decoradora, então eu estou olhando aqui, sabe assim, o cuidado e muito sucinto, as cores, muito agradável. Então a gente quer agradecer, né, por tudo isso, porque a Casa Espírita, ela também é um centro de convivência, onde a gente vem para estar junto com os irmãos, aprendendo a arte da boa convivência, né? Essa troca de ideias, troca de energias, querida, e isso é muito importante para nós. A saber, nós, em participando das atividades da casa, nós estamos nos retroalimentando, espiritualmente falando. E nós muitas vezes nem nos damos conta disso, porque isso acontece num plano muito tênue, muito sutil, que nós ainda, devido à nossa faixa, né, a nossa fase ainda evolutiva, não conseguimos captar tanto assim de pronto, né, Júlio? Mas se nós pudéssemos captar, ter olhos de ver, poderíamos presenciar que essas portas, essas paredes se alargam e aqui há toda uma comunidade desencarnada participando conosco, né, trazendo o seu contributo que eles angariam pelo plano espiritual e trazem para nós aqui na casa, que é um alimento riquíssimo para as nossas almas. Então, feitas as nossas apresentações, nós vamos realmente ao tema que nos ficou conferido para essa noite, que se intitula A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. E aí um subtítulo, né, uma subpergunta, aliás, ele deu o tema e depois colocou um subtítulo, eu diria que é uma pergunta, e uma pergunta capciosa, sabe? Como os Espíritos influenciam em nossas decisões, pensamentos e emoções? É um negócio bastante interessante, não é? No mínimo interessante. Porque a influência dos Espíritos se dá o tempo todo. A saber, quando nós pensamos ou queremos nos esclarecer assim, que os Espíritos estão lá no plano espiritual, e não é lá no plano espiritual, é aqui no plano espiritual, é na crosta, porque os Espíritos coabitam conosco, principalmente os Espíritos que se encontram na erraticidade. O que é erraticidade? É uma fase, um período em que os Espíritos por ali permanecem, porque ainda tem a necessidade de reencarnar. Esses Espíritos permanecem ali, na erraticidade, aguardando o momento do retorno. Né? Porque a reencarnação, nosso querido colega deve ter dito isso ontem, é uma escola de alto funcionamento, nós diríamos, para a alavancagem do espírito na Terra. A reencarnação é importantíssima para o espírito. A reencarnação ela é o maior investimento da espiritualidade para o espírito, oferecendo a ele as condições necessárias para que ele venha, realize a sua tarefa, sua missão, aprenda e possa galgar os degraus mais altos da evolução e, quiçá, poder alcançar mundos melhores, viver mundos melhores, mundos felizes, mundos ditosos, outros planetas, outros mundos. Lembrando que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, para que nós avancemos e possamos estar aí pleiteando
esse desenvolvimento para nós, a importância se faz no estudo, na prática daquilo que se vê, que se ouve, que se lê, para que você próprio, enquanto espírito, viajor do universo, possa então ter a sua, vamos dizer assim, a sua vitória, que é realmente a evolução de nós mesmos. Então a influência se dá o tempo todo, os espíritos coabitam conosco. Há uma frase bem antiga que nós dizíamos que há 7 espíritos conosco. Eu acho que a gente fala assim devido ao quadro de Madalena, que cada um de nós tem 7 espíritos juntos. Mas porventura pode ser que sejam mais, em maior número. Porque o que vai definir isso é a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, é o que determina, como nós vamos ver nas pesquisas que fizemos para o nosso próprio aprendizado. Os primeiros ouvidos são os meus. Então, boa noite a todos. A começar, como se dá essa influenciação? Qual é o seu mecanismo? Qual é o modus operandi dessa influenciação? Acaso poderíamos nós fazer um comparativo com as pessoas que hoje dominam as máquinas, a tecnologia, que são influência, que ficam ali a ditar normas, regras, muitas vezes condutas, enfim. Aqui, os espíritos vão atuar naquilo que nós já temos conosco. Então, muitas vezes, seria não queria dizer um erro, mas transferir toda uma responsabilidade para os espíritos. É porque são os espíritos. Nós trazemos conosco aquilo que também pode ser dos espíritos, no caso, para que se dê essa influenciação. Porque se você não é influenciável, pode ocorrer o fenômeno da influenciação. Vamos fazer um comparativo. Você não gosta de manga. Te interessa passar por perto de um pé de manga? O cheiro te agrada? Alguma coisa? Não. Não faz parte de você. E assim, com todos os gostos, todas as tendências, as inclinações, tudo depende daquilo que a gente guarda na intimidade da alma. Então, questão 459 do Livro dos Espíritos. O que Kardec vai indagar as entidades venerandas? O seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Será que eles têm essa capacidade? E as entidades venerandas responderam: a esse respeito, sua influência é maior do que credes. De ordinário, em outras traduções, são eles que vos dirigem. A depender daquilo que nós estamos a vibrar, daquilo que nós estamos lançando na atmosfera psíquica do planeta. A depender. Se nós somos ainda seres que cultivam sempre pensamentos odiosos, negativos, pensamentos destruidores, pensamentos malévolos, isso também atrairá pensamentos iguais, aqueles que também pensam dessa forma, porque a saber, a afinidade, a sintonia é uma lei. Aquilo que se lança para o universo, recebe-se. É o que ele diz aqui. De ordinário, ou seja, frequentemente, sempre, são eles que vos dirigem. Dirigem como? Influenciando. Então, se eu realmente consigo manter um padrão vibratório de amor, de esperança, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo, atrairei para minha companhia pensamentos iguais.
Há uma frase que dizíamos antes, que era assim: me diga quem tu és, que eu direi com quem andas. Aí nós agora vamos mudar a frase. O Carlos está rindo, eu não sei porquê. Me diga com quem andas, que eu direi quem és. Mudou? Mudou. Me diga com quem andas. Me diga quem tu eleges para a sua companhia. Isso tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, o que determina essa influenciação são os nossos pensamentos. O que são pensamentos? O que é que o pensamento representa? Matéria criadora. Então, quando eu penso, eu crio. Vamos fazer um exercício. Agora nós vamos pensar todo mundo assim, num jardim florido e encantado, com miosótios de várias nuances. Gente, vamos para lá. Nós já fomos para lá. A velocidade do pensamento é maior do que a da luz, que é 300 e poucos quilômetros por hora. Pensou, já criou. Por isso é importante a educação do pensamento, né, essa direção que a gente dá para o pensamento. É muito importante pensar. Muito. Muitos de nós, muitas vezes, dizemos assim: eu vou pensar assim, que eu quero parar de pensar. Já? Pensou? Eu quero pensar assim, que eu não quero pensar mais. Já pensou? Porque faz parte, né, da nossa conjuntura, não tem jeito. Faz parte. Então, o que a gente pode fazer é educar o pensamento, discipliná-lo. Tem uma ciência aí, ainda mais, são mais os psicólogos que estão trabalhando com isso, que ela é uma síndrome. Já ouviram falar? A síndrome do pensamento acelerado. Né? Então, tem que aprender, temos, viu, Vera, que aprender a desacelerar o pensamento. Amada minha. Essa aí é o caminho. Hã? Essa é o caminho. Desacelerar. Aí o que a gente vai fazer? Esvaziar a mente do quê? Do pensamento, daquilo que está poluindo, está enchendo a nossa mente. Porque André Luiz, ele vai dizer assim: a verdadeira vida é a vida mental. Somos o que pensamos. O que te define? O que você pensa. O que é que te caracteriza? O que você sente? O que é que te faz evoluir as suas ações? Não fruto da sua imaginação, mas fruto da sua vontade. Então, olha só, a riqueza de dados a respeito do pensamento. Sabe por quê? A nossa alma, ela é um espírito pensante. Então, quando do início da evolução na Terra, nas mônadas, aquilo foi evoluindo, nós, enquanto princípio espiritual, estagiamos em vários reinos: animal, vegetal, hominal, mineral, muito bem lembrado, tudo, obrigado. Mineral, vegetal, animal, hominal. Quando o princípio inteligente alcançou o reino hominal, princípio inteligente, seres pensantes. E com essa responsabilidade do pensamento, angariamos para nós essa certeza de que nós podemos pensar o que quisermos, mas assumir as responsabilidades também
concernentes a essa prática, vamos dizer assim. Então, a nossa alma é um espírito pensante. Não ignoremos, dizem as entidades venerandas, que vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, quase sempre bem contrários uns aos outros, porque há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Vejam o tamanho, assim, a proporção, não vou falar tamanho, fica estranho, a proporção disso nas nossas vidas. Não uma frase, um tempo atrás, que diria assim, Emmanuel fala assim, na vida há encontros, reencontros e desencontros. Né, cara? E aí, todas as vezes, tanto dos encontros, reencontros e desencontros, sempre partimos com algo de alguém conosco e deixamos algo de nós com eles. Profundo isso, né, gente? Entendeu, gente querida? Então, é como se ele está dizendo aqui, são duas ideias que se combatem. E mesmo porque Haroldo diz assim, a cada reencarnação é uma somatória de várias existências. Então, tem várias veras, entre aspas, inseridas nesse corpo, nesse psiquismo. Porque cada um de nós já viveu outras vezes, com outros nomes, com outras missões, com outra programação. Então, carregamos conosco. E eu estou dizendo aqui que esses pensamentos nos alcançam quase sempre ao mesmo tempo. E fica uma reflexão também nesse sentido. Temos pensamentos que nos são próprios e os que nos são sugeridos. Onde está, então, a distinção? Quando saber se o pensamento é nosso, quando não é nosso? As entidades venerandas respondem a Kardec. O primeiro pensamento que nos acode, que é a palavra que ele usa, é o nosso. Depois, são os pensamentos que se sintonizam com o nosso. Ele explica aqui. Onde está a distinção? Na observação do seguinte fato. Quando um pensamento nos é sugerido, é como se uma voz nos falasse na intimidade da alma. Não vai. Faça assim que vai dar certo. Segue o seu destino. Segue Jesus. Vibre amor. Vibre a paz. Nos é sugerido. Porque percebe-se na intimidade da nossa alma que nós vibramos assim. E o outro, os próprios, são, em geral, aquele do primeiro momento. Quando eu penso, primeiramente. Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, quando ele trata deste assunto, a respeito disso, ele faz um comparativo interessante com relação ao nosso psiquismo, a essa nossa ambiência mental, psíquica mesmo, para a gente saber por que a gente é influenciado, por que essa influência acontece. Então ele faz um comparativo assim. Eu achei isso interessante. Ele diz que o hálito nosso, natural, depende da nossa alimentação. Depende daquilo que a gente come, daquilo que você guarda no estômago, enfim. Depende disso. O hálito mental, ele será determinado pelo quê? Pelo teor dos nossos pensamentos. Eu achei interessante. Nosso ambiente psíquico será determinado pelas forças mentais
que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que esposamos. Isso tudo é uma ambiência, é onde nós transitamos, onde nós estamos. Por isso a importância, né? Melhor o pensamento, melhor o sentimento, para você mudar essa ambiência em torno. Porque quando há essa vivência de pensamentos bons, carregando o Evangelho dentro do coração, dentro da mente, isso esparge luz. É por isso que os espíritos, muitas vezes, quando os médiuns começam a estudar, começam a mudar o padrão vibratório, começam a trabalhar no bem de alma e coração, dedicando, muitas vezes os irmãos procuram esses médiuns como vagalumes, assim, que geram luz. E eles buscam apoio, buscam entendimento, buscam a palavra consoladora. E quando a gente vem para a casa espírita, esses espíritos que nos acompanham, eles serão aqui evangelizados. Muitos deles permanecem em casa, muitos deles são recambiados para os locais apropriados para a evangelização de suas almas. Muitos são dóceis, têm ouvidos dóceis. Vão para a câmara de passe, tomam passe. Então, é como se nós os auxiliássemos. Porque não foi Deus mesmo a frase? Que Deus auxilia a criatura através da própria criatura. Então, nós somos canais de auxílio a esses espíritos. No quesito da influenciação, um ponto interessante também é observar essa interação entre a comunidade encarnada e a comunidade desencarnada. Porque um movimento que se faz contrário é a maneira, é a semelhança de ficar sempre expulsando os espíritos em torno. Muitos falam assim, eu quero ir lá para o centro porque eu quero que tire esse espírito de mim. Já ouviram isso? Isso era antigamente, né? Quando não existia estudo. Não, eu quero ir lá para tirar esse espírito de mim. Aí você vem, traz o espírito, ele ouve a mensagem, ele toma passe, ele segue o seu caminho. Mas quando você chega lá fora, você o chama de novo, através dos pensamentos, das atitudes. Então essa ambiência, sabe? É preciso cuidar dessa ambiência em volta, em torno. O ambiente psíquico de cada um de nós que tenha maus hábitos ou alguém que tenha hábitos salutares, será notado pelos espíritos e pelos desencarnados. Também, aliás, desculpem, pelos espíritos e pelos encarnados, quando dotados de vidência ou forem sensitivos. Então, isso dá margem para que os espíritos também se aproximem, para que eles passem a dizer o que eles querem, o que eles precisam, de que estão carentes. Por isso a gente fala da importância sempre da oração, né, da prece sentida por aqueles que se foram, que já estão em outra, vou falar assim, outra dimensão, né, já não tem mais o corpo físico, mas o processo se dá mente a mente. A saber, tudo reside nesse intercâmbio mediúnico. E nós intercambiamos com os espíritos o tempo todo, através dos pensamentos, dos sentimentos, das preces que nós emitimos em favor deles, do reequilíbrio. Porque não somente nós precisamos nos reequilibrar, mas os espíritos também. Eles também
precisa. Muitos deles partem daqui com imensas, várias indagações. O que fiz, o que eu deveria fazer, para onde eu vou, o que faço agora. Então, é essa movimentação em torno do bem-estar, não só deles, aliás, não só nosso, mas como deles também. Isso auxilia muito. As ideias são criações do nosso espírito. Então, tudo é criação nossa. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, é concernente ao espírito. São criações nossas. Criações estas, incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, o tempo todo. O tempo todo. Havia uma lição que a gente também estudava a respeito do lixo mental, do lixo psíquico. Porque tudo que se pensa, tudo que se cria, pensamento é matéria, criou e idealizou. São as ideoplastias. E essas ideoplastias vão para o clima psíquico do planeta. E muitas vezes geram lixo mental. E aqui a gente pode, meus amores, estar englobando assim a questão de músicas. Quando nós estudamos o item lá em Obras Póstumas, que fala a respeito da música celeste, é um item maravilhoso também para a gente estudar. Porque as letras, que você vê, grava muito na intimidade do ser, as letras das músicas. Há letras que nos elevam no espírito. Eu gosto demais de música, muito mesmo. Sou sensível aos acordes. O Evangelho diz assim, que quando o assunto é o Evangelho, é uma terapia, uma elevação espiritual, ele diz, é aquele que ouve e toma. O outro é aquele que se comove com os acordes, ou seja, que se tornou sensível. Por isso, ouvidos dóceis aos ensinamentos de Jesus. Então, cuidado com o que você ouve. Quando nós estamos com a nossa saúde precária, e a gente vai ao médico e fala, cuidado com o que você come. Cuidado com o tanto de horas que você dorme. Cuidado com o tanto de horas que você trabalha. Cuida de você. Quando o assunto é o espírito, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vibra. Cuidado com o que você emite através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Para dar saúde mental nos amores. Hoje, a necessidade de se ter uma saúde mental está contagiando a todos nós. Porque, como nós estamos atingindo a era do espírito, a gente já está há um tempo aí nessa questão da evolução espiritual, entendendo que nós somos espíritos e temos um corpo para realizar a missão a que viemos. Então, cuidado com o que estamos pensando, sentindo e emitindo, porque essas criações são do nosso espírito o tempo todo e se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento. Então, pensamento, não, velhinha, não fala isso para mim, não. Isso é verdade? É verdade. Pensamento tem forma, tem cor, tem cheiro. Sabia? Quando você tem uma sensibilidade, isso é verídico, hein? Não sei se vocês já experimentaram. Um pensamento que tem cheiro. Antigamente tinha uma frase que falava assim, que a música é a passagem mais barata que nos leva a lugares distantes.
E é verdade. Porque para o pensamento, para o sentimento, não há espaço, não se cronometra. É rápido assim. Então ele tem forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza. Qual é a natureza? Intrínseca, superior ou inferior, do bem ou do mal? Tudo de inteira responsabilidade nossa. Um pensamento que expresse desejos ou objetivos veiculados poderosamente por nosso espírito, vamos falar no caso da prece, quando nós oramos em favor de alguém, fervorosamente, poderíamos ou não nos utilizarmos de um intercessor. Eu vou orar a uma professora livre expressando para que possa atender ao Júnior nas necessidades dele, nas carências, no processo que ele está vivendo. Ore com muita fé mesmo, sabe, dedicando toda a sua força amorosa naquela prece. Vai alcançar, vai chegar no Júnior, com certeza. E ele diz aqui que um pensamento que expresse desejos ou objetivos veiculados poderosamente por nosso espírito poderá até ser fotografado. Quem já ouviu falar na foto Keller? Né? Eu já tirei uma. Keller. Interessante. A foto Keller, ela é feita da seguinte maneira: você se senta em uma cadeira e há uma luva que você coloca na sua mão. E nessa foto é interessante, eu trago comigo até hoje. Ela mostra a sua aura, né, Júlia? Mostra a sua aura. E tem cores. E pelas cores percebe-se o grau de mediunidade, o grau de depressão, o grau de ansiedade. Tudo nessa foto. Os sentimentos. Gente, isso é bacana esse negócio. Não é, Amado? Fica bonito assim, ó. Vermelho, azul. Então dá o endereço que eu quero tirar. Quando eu fiz essa foto, foi com um psicoterapeuta lá em Uberaba. Fomos eu, papai, mamãe, meus irmãos. É tipo uma terapia, né, que se faz. Para você também buscar a cura de enfermidades, uma cura possível, né? Então, ali pela foto dá para você ver. É muito interessante. Então, ele aqui foi comprovado, né? Pela foto que ele poderá ser fotografado. E olha só, hein? Não tem como nós ocultarmos, essa palavra é melhor que esconder, ocultarmos o que estamos pensando das entidades venerandas. Eles nos veem de pensamento a pensamento, como eu estou vendo esse tênis aqui de Eurípides, essa camisa azul do Carlos, desse jeito. Aí fica desafiador, né? Desafiador. Aí quando você fala, ai meu Deus, nossa, não posso pensar nisso, me ajuda, Senhor Jesus. Porque não é fácil, viu? Manter o equilíbrio, a sobriedade o tempo todo. Porque a gente ainda está inserido na carne, numa situação de aprendizado. Então, quando sobrevier pensamentos estranhos, e é onde que muitos dizem assim, principalmente o médium psicofônico, o médium psicográfico, ele percebe, gente, quando eu falei, esse pensamento não é meu. Encaminha o pensamento. Não é meu. Não parece comigo. Então, você se conhece. Você, por exemplo, se é uma alma bondosa, caridosa, você consegue pensar, imaginar você assassinando alguém? Você vai ver esse pensamento, não é meu. Senhor Jesus, encaminha essa alma em nome do nosso mestre.
Emmanuel diz assim: a mente é um manancial vivo de energias criadoras. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. Por isso a gente fala então da saúde mental. A gente tem um equilíbrio das forças. O pensamento é substância, é matéria, é mensurável, como ele diz aqui. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um mesmo palácio de vários andares. Olha a comparação que o Emmanuel faz. Então nós estamos coabitando em conjunto com eles. É por isso que fala-se dessa união nossa com a comunidade desencarnada. Eu não sei se os meus irmãos se lembram de uma cena do filme Primeiro de Nosso Lar, quando as entidades venerandas desencarnadas deram-se as mãos para receber aqueles que estavam chegando da Terra. Lembram-se? Aquela cena é bela, né? Uma cena bela que nos serve de muito consolo. Assim. E a gente, em fazendo essa união com eles, é no sentido de todos nos unirmos em torno do ensinamento de Jesus. Porque a gente se evangeliza, ou seja, procura viver o Evangelho e evangeliza a outros a também viver o Evangelho, seja encarnado, seja desencarnado. Então, ele fez essa comparação, que é um palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Porque uma coisa é você pensar em determinada situação, outra coisa é você não estar naquela sintonia. Aí você neutraliza. É no Evangelho que diz: quando você tem um pensamento mau e nele se compraz, o trabalho ainda está por fazer. Quando você tem um pensamento mau e procura dele, sabe, aprender com aquilo, o trabalho está a caminho. Quando você tem um pensamento mau e o neutraliza, o trabalho já foi feito. Então essa é a nossa trajetória. É nesse sentido que devemos de caminhar. Em razão dessa lei, que lei? A lei de sintonia, que preside a vida cósmica. Quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, como se todos nós pudéssemos vibrar assim, nos faremos, vamos colocar aqui na terceira pessoa do plural para todos nós, nos faremos preciosos canais de energia divina. Olha que coisa maravilhosa. Você se tornar um depositário da luz divina, a iluminar a todos aqueles que de ti se aproximam, seja encarnado, seja desencarnado. Nos tornaremos canais da energia divina que, em efusão constante, em movimento único, junto, constante. Olha isso. Banharemos a humanidade em todos os globos da Terra, em todos os ângulos do globo. Buscando o quê? Buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço da santificação. E uma santificação, meus amores, não no sentido, porque várias palavras do nosso vocabulário, do nosso idioma,
muitas vezes são incompreendidas. Não é uma santificação de podermos assim, pejorativamente dizer, a velhinha é uma santa. Santificação no sentido de autoiluminação em torno do Evangelho de Jesus. Porque já erramos, poderemos errar, ainda. O que nos dá força é saber que Jesus está conosco. É saber que essa pleiade de espíritos que nos conhecem e muitas vezes melhor que nós mesmos, não, Ju? Fala assim, não, ela está fazendo assim, mas ela tem potencial e ela vai vencer. Porque ela tem. Eu não posso dar a ela de mão beijada, não. Ela tem que trabalhar para o próprio bem dela. Ou seja, cada espírito trabalha pelo seu fortalecimento moral e espiritual. As entidades venerandas nos dão apoio, nos inspiram, nos incentivam. É pensar nisso, que nós então estaremos aí dedicando a esse serviço de santificação. E o que faremos com isso? Converteremos-nos em médiums ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. Há uma frase nesse livro aqui, não sei se é nesse que eu li, que falava a respeito disso, que falava da sinfonia do universo. Alguém, eu esqueci o nome do filme agora para a gente falar aqui, mas é aquele caso daquela criança que os seus pais tiveram um encontro, tudo com música. O som do coração. Obrigada. Viu? Nem me derrubou, né? Falou uma pessoa. O som do coração. É lindo. É lindo. A sintonia é aquilo. A vibração amorosa é aquilo. E a vida foi trabalhando com aquelas pessoas ao som da música. Ao som da música. E pôde fazer com que os três se reencontrassem. Sintonia do som do coração. O som do coração. Assistam. Assistam. Por favor. E aqui, para finalizar, sintonia, que é a lei que rege os mundos. É a lei que nos rege. Queres ser feliz, queres boas companhias, boas inspirações, boas intuições, boas energias, conecte-se ou sintoniza-te com as forças do bem. E as forças do mal, as forças contrárias, vamos evangelizá-las através da conduta, através do trabalho do bem, através da forma pela qual nós gerenciamos a nossa existência. Porque nós somos observados. Paulo já dizia, há uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Perceberam? Então aqui, sintonia. E essa frase que a Lúcia combinar é a médium e o espírito é a Maria do Rosário, irmã Maria do Rosário. E essa frase que ela iniciou aqui é uma frase que foi anotada foi dita por Jesus e anotou João no seu evangelho. E essa frase João proferiu essa frase com muito ardor mesmo, com muita fé, porque João era considerado um discípulo amado. João morreu de velhice,
Eu tinha 100 mais. João morreu bem velhinho. Foi o único dos discípulos que não teve morte violenta. Então, lá na ilha de Patmos, quando ele ficou preso, ele disse, lembra a frase de Jesus, aquele que permanecer em Deus, Deus permanecerá nele. E aqui é a frase que disse Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como sereis reconhecidos como sendo meus discípulos? Por você. E aí, quando eu chegar lá no festim lá de bodas, eu serei reconhecido se eu estiver vestido com a túnica. Se eu tiver de calça jeans e tênis, fala, meu filho da pessoa túnica. Esqueci da minha mulher. Uma mulher também não pôs lá em cima da cama para me vestir, cara. Deixou escondido lá, eu nem vi. Cadê essa parte, né? Mas é isso. Nós seremos reconhecidos, seremos vistos, seremos acompanhados, observados. Regendo tua vida nos moldes dos ensinamentos do Mestre Jesus, estarás em constante sintonia com as forças sublimes do alto, que te permitirão usufruir das benesses celestiais, mesmo ainda prisioneiro deste mundo material. Mesmo estando na carne, nós poderemos comparecer ao banquete de Deus, espiritualmente, através dos bons pensamentos, sentimentos, emoções. Faze de todos os teus atos, façamos de todos os nossos atos uma dedicação total ao próximo, lembrando-nos sempre de suprir as necessidades mais prementes, sejam as do corpo ou as da alma. Façamos na emissão de todos os nossos pensamentos com que o amor emane de nós e alcance os objetivos de levar paz aos corações aflitos e angustiados. Por fim, que a gente quer cantar, façamos com que as nossas palavras se transformem num hino de amor, de louvor e de esperança, a fim de que soergam os caídos da vida, onde a desilusão possa ter anulado a própria sintonia, a lei que nos rege a Deus. Aproveitemos para emitir bons pensamentos e retirar da fonte pura do amor da esperança. Podemos encerrar? Eu vou fazer capela ou você vai? Tem que decidir. Eu quero ouvir a música. Qual é? O que você quer cantar? Eu vou cantar uma capela e vou cantar um lugar. Então tá. Vou fazer a capela aqui agora. Então, eu vou cantar o homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração
Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Fez os dois, né? Começou na capela, né? Também para não passar do horário, né? Sabe? Então nós agradecemos a todos pela presença, pela oportunidade, pela festa e viva Jesus e viva o Evangelho e viva o Espiritismo. Viva!